programa Coma Bem, hoje muito especial. Você já deve ter percebido que a gente está com um figurino novo, gente! E hoje também é o programa de número 50. Cadê o coraçãozinho, Tereza? Ah, ele quer que eu faça o coraçãozinho, gente. Olha só. Programa de número 50 hoje. Então a gente vai ter daqui a pouco a pessoa responsável, uma professora do curso de tecnologia de design de moda aqui da Unifra, responsável pelos nossos figurinos. E também a gente tem um programa especial hoje que é sobre pastéis, gente. Os nossos grandes pastéis. Por quê? Por que a gente está fazendo pastel hoje? Depois vocês vão saber. Por que a gente está fazendo pastel hoje, gente? Esse é pedido dos nossos telespectadores. Isso, internautas. Eles estão pedindo pastel e nós nos desdobramos. Inclusive, gente, vocês nem queiram acreditar, a Bebeto hoje trabalhou arduamente. Eu fritei pastel. Só fritou. E comeu, é claro, né, eu gente? tinha que provar, eu sou provador oficial do rei. Sim. Mas antes da gente começar o programa, né, Tereza, vamos mostrar aqui nosso modelito. Vamos lá, pessoal. Ó, modelito novo. Vamos chamar aqui a responsável, né? Por favor. A nossa artista, gente, a nossa professora artista. Fabiana Maffezoli de Mello. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigado favor, pelas nossas preciosidades. Conta um pouco como é que foi esse processo, porque vocês, gente, a Nathalie, que é a nossa estagiária aqui de jornalismo, que tem um blog de moda, ela disse assim, esse tecido não existe. Eu disse, claro que não, é um tecido especial. Especial, exatamente. Desde do desenho, do esboço do tecido, né? Então, quando o curso foi procurado, né, o primeiro contato que a gente fez com a professora Tereza, que ela nos levou a proposta, né, do que exatamente a gente teria que criar, os alunos começaram com a pesquisa, né, para saber o que existia no mercado hoje de uniformes específicos para a área de culinária. Né? Então a gente começou a fazer essas pesquisas na internet e a gente viu que tudo era muito parecido, né? Que os uniformes eram todos muito comuns. E aí eu disse para eles, não, vamos fazer uma coisa diferente, a gente tem a capacidade, né? A gente consegue produzir algo inovador nessa área e mostrar que a moda também é capaz, né, de trabalhar com todos os segmentos. E isso também com uma outra coisa que eu lembro que a Tereza sempre foi muito exigente, que são as normas, os padrões para um laboratório de nutrição. Se trabalhar no laboratório, então, gente, a gente não pode... Conforme a professora está colocando e a gente fez solicitação, a gente não pode ter botões, a gente não pode ter excessos, a roupa tem que ser de preferência, tem que ser clara. Tem uma série de padrões que... Olha, gente, eu queria falar... A Tereza está furiosa porque eu vim com preto por baixo, não poderia, teria que ter vindo com branco. A gente queria colocar para vocês que a professora, quando ela chamou os alunos, nós ficamos encantados, professora. Realmente encantados, porque a gente não imaginava, porque a gente está sempre colorido. Quando a professora nos falou, e os alunos nos falaram, quando vieram apresentar a proposta, lembra, Bebeto? Que nós fomos assistir, eles fizeram uma apresentação fantástica. E disseram, aquela roupa de vocês... apaga aquilo que vocês estão fazendo do colorido. Porque nós achamos fantástico. Eles foram buscar referência para saber, né? Então eles assistiram o programa para ver o que estava sendo usado, né? Antes disso. E aí eles chegaram à conclusão de que as estampas também que existem nessa área de culinária é tudo muito colorido, é tudo muito exagerado. E não trazia uma imagem, uma estética visual. E muita florzinha e muita frutinha. Exatamente. Então, a partir dessa pesquisa também, voltando ao assunto da questão de todos os dados técnicos, né, essas questões técnicas que tem que ter no uniforme, foi pensada a questão da ergonomia, né, tudo isso a gente levou em consideração também para conciliar uma coisa que ficasse bonita e que também tivessem os padrões corretos, né. E confortável para a gente poder trabalhar. Exatamente. Né? Então, aí a gente partiu dessa pesquisa e em questão dos tecidos, né, que a gente chegou a essa conclusão de que não teria nada muito bonito, que a gente não conseguiria trazer uma ideia legal, e aí eles acabaram desenvolvendo as estampas, né? É uma estampa que foi feita específica para o programa. Tem o desenho tirado da questão da logo mesmo, né? Do programa aqui, eles trouxeram essa ideia para cá, tem a referência da salsinha, do tempero, da folha de hortelã. E eles trabalharam com essa ideia, desenvolveram um módulo, desse módulo foi feita a repetição para fazer essa estampa virar uma estampa aqui corrida. Tá a repetição. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu com o processo de sublimação a estampa específica para que vocês pudessem ter uma coisa diferenciada, né? Ou seja, só nós temos isso exatamente, no planeta. Não existe nenhuma outra igual, não tem para comprar em lugar nenhum, foi feita específica.
Estreia mundial do nosso filme. Exatamente. Isso, estreia mundial, né? Ninguém tem igual. Estampa exclusiva. Estampa exclusiva. Fábio, eu penso que vocês foram extremamente felizes nessa criação. A princípio nós olhamos, mas nós estávamos acostumados com o colorido, né? Mas quando eles nos explicaram a questão da história, da criação, pronto. E colocaram nós aqui, quando colocaram os garfos, quando colocaram a folha de salsa, colocaram a folha de hortelã, gente, fantástico. Aqui tem até o garfinho, né, que foi da onde foi tirada essa ideia, né. Olhem aqui, Criação pessoal. do Daniel. Isso aqui é criação do Daniel. Você não vê o Daniel porque ele está agora mostrando essa imagem, mas essa criação foi dele. Ok. O bom desse programa é que a gente tem uma equipe toda, né, de colaboradores e todo mundo trabalha em prol do programa. Muito boa. Né? E quem nos dá suporte a isso também. Mas o mais importante de todo esse processo de criação é essa interdisciplinaridade, é essa conexão que a gente tem com os cursos, né, Bebeto? Então, além de nós termos o jornalismo, a nutrição, nós temos o curso de design de modas. Então, o que é importante numa universidade, enquanto ensino, quanto extensão e pesquisa? Se a gente for pensar, está tudo incluído no programa Coma Bem, gente. Então, a proposta do programa, além, claro, de trabalhar toda a parte alimentar, ela tem esse cunho educativo também, didático, criativo, né? didático. Né? Que é muito importante, né, Fabi? Para a gente foi muito interessante realizar esse projeto, né? Porque assim a gente consegue também mostrar que o curso ele não faz só aquela moda da passarela, né? Ele não trabalha só com a alta costura. Que os alunos que eles estão estudando aqui, que vão se formar designers, eles são capazes de fazer o que chegar ao pedido deles, né? De acordo com a demanda. Então eles saem daqui preparados para o mercado. Eles estão de parabéns porque pegaram 2 clientes muito chatos, muito exigentes, né? E no fim, assim, a gente também ficou muito feliz que deu tudo certo, que a gente conseguiu traduzir a ideia que vocês tinham, né, da proposta que vocês nos pediram. Aqui, ó, os punhos, olha só. Essa questão também da ergonomia que eu falei, que a gente conversou, né, que não poderia ser um punho muito largo, porque daí atrapalha na hora de fazer a comida. Tudo isso foi feito... O meu é mais largo que o da Tereza, o meu é mais bonito que o da Tereza. Vamos fazer uma votação, Tereza, online. Não precisa, gente, não precisa fazer competição. Os dois são lindos. No Instagram, left or right. Os dois ficaram maravilhosos. Maravilhosos, assim como quem os está vestindo, né? Primeiro elogio do dia, gente, palmas pra Tereza. A gente vai fazer o quê, né? Com ele ninguém pode. Vamos lá, o que mais, Fábio? Não, na verdade, assim... Eles, como é que se sentiram nisso tudo? Eles adoraram, né? Na verdade, assim, a gente tá ocorrendo a nossa jornada acadêmica, então os alunos eles estão participando, eles não puderam vir hoje porque eles estão envolvidos com outros projetos, né? Mas para eles também foi muito gratificante porque eles acabam se envolvendo. Então, eles gostam, teve gente que ficou responsável pela parte do desenho lá no início. O projeto foi, né, dividido assim, então quem gosta mais da parte criativa ficou lá produzindo, criando. Teve gente que ficou mais com a parte da produção mesmo, de realizar a modelagem. Quantos alunos foram envolvidos? Foram 7 alunos envolvidos. Nossa, bastante, né? De semestres, de semestres diferentes. Etapas, né? A gente teve alunos aqui do início, depois teve alunos lá, inclusive teve alunos que se formaram já, participaram no início do projeto e já são formados, né? Então acho que é até legal eu falar o nome. Importante. Importante a gente saber o nome de todos os... Então, a Betina, a Júlia, que inclusive a Júlia agora ela está no intercâmbio, ela está lá em Portugal. Sim. A Júlia. Um pouco para lá, o cabelo. Para não bater no microfone. Isso, a Betina, a Júlia, o Júnior, a Natália, a Fabiane, a Dayana e a Kelly. Ótimo. Foram agradecimentos os a eles, né, Bebeto? Muito importante essa criação. Eu acho que o aluno, eu penso que o aluno, quando o aluno vai criar alguma coisa e isto tem uma repercussão como teve e terá essa imagem, embora a gente esteja comemorando hoje os cinquentenário, 50 programas, e eu acho que hoje é uma data especialista. Aliás, nós sabemos de tudo isso, sabe por quê? Por causa do Daniel, né? O Daniel que nos colocou. Né? O Quintana que faz o controle também. Isso. Então a gente quer agradecer muito, né, Bebeto, ao pessoal, a vocês, que lembram a gente, porque a gente vem aqui e trabalha, a gente não está nem ligado nisso, né, Bebeto? Então, eu acho que nada mais comemorativo e importante do que isso. E para isso, hoje, nós temos pastéis.
Uma coisa, antes de terminar esse primeiro bloco, vamos fazer toda a nossa equipe também. Por favor, pessoal, venham cá. Eu acho legal também a gente Maria, comentar, né, o que foi desenvolvido, então, o figurino dos apresentadores, como os 6 aventais, né, que é do pessoal também que auxilia, né, de apoio. Isso, a gente tem aqui, vamos lá, ó, a Maiara, fica lá, Maiara, lá para poder... A Maiara, a Ana Lúcia, que são as acadêmicas de nutrição, está faltando a Bibiana, que hoje ela está num outro compromisso. A Maria, nosso braço direito e esquerdo, que está sempre aqui conosco, a técnica laboratorista. E mais a Nathalie, que é a nossa estagiária lá de jornalismo, que está aqui fazendo fotos, está com a câmera na mão, né, que é o trabalho dela. Mostra que uma de vocês avança aqui para mostrar... É o mesmo avental que nós usamos, né? Sim, é o mesmo avental para ficar todo mundo ter uma harmonia, né? Ficou muito bonito. Muito obrigado, meninas. Muito bom, muito obrigada, meninas. Obrigada. Aliás, né, pessoal, esses 50 programas nós já, tanto o Bebeto quanto a gente da nutrição, o jornalismo da nutrição, à medida que os alunos, Fábio, nós temos essa troca também. À medida que os alunos vão avançando no semestre, eles vão tendo um comprometimento em seus estágios e a gente vai trocando esses alunos. Então, o mais importante é esses alunos estarem vindo aqui aprender. Eu falei para a Maiara hoje, né, Maiara? Que escola, né? Porque a gente vai aprendendo algumas técnicas e à medida que a gente vai fazendo a prática. E isso vai dando o quê? Competência a elas, principalmente o pessoal da nutrição, que trabalha muito, né? E que põe a mão na massa, né? 8 horas da manhã elas sempre estão aqui e o trabalho não cessa. Para a gente chegar ao que a gente chegou aqui no final, o trabalho não cessa. Isso é importante, né? Para vocês verem esses 30 minutos de programa, né? Que é uma coisa, parece que não é nada, né? A gente trabalha, tem uma reunião que antecede isso tudo, de 1 hora, e depois nós temos mais, no mínimo, umas 3 horas de preparação para o programa ser gravado. Então, televisão não é mágica. É mágica a gente ligar e assistir, mas para fazer televisão é bem mais complicado, né? E pessoal, uma questão importante, diante disso que o Bebeto está falando, essa questão da mágica, mas a maior mágica que a gente tem no Coma Bem, e é um agradecimento muito grande que a gente faz à instituição, da gente poder mostrar que é possível as pessoas se alimentarem de forma adequada, de forma saudável, com alimentos regionais. E o que se criou aqui no Coma Bem, nesses 50 programas, vocês não imaginam. A maior parte do que preparamos aqui é exclusivo nosso. Tem o nosso selo Coma Bem. Coma Bem. Então, eu penso nas melhores casas do ramo. Não. A gente agradece todos os telespectadores que colocam para a gente boas mensagens, que solicitam a gente também novas receitas, porque isso é muito importante para nós, essa resposta de vocês é muito importante. E a gente sempre estará aí para isso, né, Bebeto? As respostas a respeito do nosso novo figurino, né? Provavelmente o próximo desfile do design de moda a gente vai estar lá, né? Sim, olha só, os modelos, né? Como? No próximo desfile do design de moda a gente vai estar lá mostrando. Gente, olha lá, uma nova proposta. Agora nós vamos, em vez da Fábio vir para cá, nós vamos... Vocês é que vão lá, sim. É uma maravilha. Exatamente, já estão convidados, segmento moda da terceira idade, que eu tô sabendo. Isso. Sênior, né, Bebeto? Sênior, fica mais bonitinho. Tá. Ok, pessoal? Então, Fábio, muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Muito bom. A gente agradece de design de moda. A gente agradece muito também por ter participado dessa troca com vocês e estamos aí. Se precisarem de qualquer coisa da moda, a moda tá... Muito obrigado. Talvez aquele nosso painel que a gente está pensando há muito tempo aqui atrás, né? O Daniel tem uma ideia aí, né, Daniel? Pode usar até essa estampa, sim, né? exatamente. Bom, daqui a pouco a gente volta ao programa Coma Bem, a gente vai falar dos pastéis, não sai daí. Programa número 50, coraçãozinho, Tereza, vai de novo. Gente, vamos lá, Fábio. Até já. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas.
Estamos de volta com o programa Coma Bem, TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube, também na nossa página no Facebook, Coma Bem. Professora Tereza Cristina Blasi, que eu não apresentei, só xinguei no primeiro bloco. Não xingou não, o pessoal ele pega no meu pé, ele acha que vai me desestruturar, não consegue. Estreia do nosso novo figurino, já falamos bastante sobre ele, agora nós vamos para o programa BTD hoje, né, Tereza? Pastéis. Trabalhamos hoje, hein? Até eu gente, pastéis. Por que pastéis? Eu acho que se a gente lembrar, se a gente for se remeter à história, tem alguns autores que colocam que os pastéis teriam uma origem europeia, da Idade Média. Outros autores, os brasileiros, trabalham com a origem chinesa, que seria aquele pastelzinho gyoza, né? Mas era um pastel doce, então há uma controvérsia. Mas, de fato, vamos falar no Brasil, né? Falar do Brasil, e o Bebeto depois vai falar sobre diferença de pastéis que nós temos aqui, que as pessoas às vezes conhecem. Aliás, fala já, Bebeto, sobre o pastel de Belém e o pastel de... Na verdade, é interessante porque, por exemplo, quem vai a Portugal, que quer comer o famoso pastel de Belém, que fica lá no bairro de Belém, em Lisboa. Aliás, uma das confeitarias mais famosas do século passado. Isso, do século passado. A gente chega lá para comer o pastel de Belém, quando vem o pastel, é uma empada doce. É uma empada folhada, com gemas, ovos, pouco de canela assada. É muito isso. bom, é excelente. É gostoso e é leve. A gente tem aquela imagem do pastel, né? E aí, às vezes as pessoas confundem pastel de Belém, que é feito em Lisboa, com pastel de Santa Clara, que também é uma massa folhada, fininha, só que ele é de Coimbra, que é uma outra cidade do interior de Portugal. E que a gente encontra muito aqui no Rio Grande do Sul, graças a imigração, os portugueses, né? Pelotas, principalmente Pelotas. Produz muito esse pastel de Santa Clara, que é igualmente bom, basicamente a mesma coisa, feito com claras, o recheio de gema, né? E também é muito bom. Aqui em Santa Maria a gente encontra bastante pastel de Santa Clara. Mas é doce, né, pessoal? É doce. Muito doce. É para comer uma vez por mês e olhe lá. Açúcar, né, gente? Mas, conforme o pedido dos nossos telespectadores, hoje nós resolvemos fazer pastel. Mas que forma de pastel nós resolvemos fazer? Claro que o programa Coma Bem, ele se propõe a algumas coisas diferentes, a propostas inovadoras, podemos falar assim, né? Então, o que a gente fez? A gente fez o comum, aquele que todo mundo gosta, aquele que comíamos na infância, aquele pastel. Mostra lá, Bebeto. Vou ter que pegar. Eu vou te dar um guardanapo, Bebeto. Tereza, mostra lá. Este aqui é o pastel frito de carne. É o que a gente tem, acho que... Este lado é mais bonito. Esse pastel é aquele pastel que a gente tem com carne, ovos e tempero verde. É aquela carne moída frita. Isso. Esse é o pastel mais comum e é o pastel que a gente mais encontra em qualquer pastelaria. Gente, quando a gente fala em pastel, e aqui em Santa Maria a gente tem eu não sei de onde surgiu essa ideia de fazer aqueles pastéis imensos, que tem uma massa grossa, tá? Então, o verdadeiro pastel, e essa é uma característica importante que tem na história sobre o pastel, como é que o pastel surgiu para ser feito frito? Essa é uma história que tem, a gente encontrou dois referenciais em relação a isso, onde, após a Segunda Guerra Mundial, certo? Os japoneses emigraram para a Europa, para não serem reconhecidos, se passaram por chineses e colocaram essa questão da proposta do pastel chinês e começaram a criar pastéis. Mas esse pastel que o Bebeto acabou de mostrar ali hoje, agora, nesse exato momento, é um pastel feito por japoneses e é um pastel característico das feiras livres de São Paulo. Onde o pastel a massa é extremamente fina. O pessoal chega a salivar, porque eu lembro do pastel que minha mãe fazia. E ficam sempre nas pontas, nas entradas da feira. Os pastéis são de recheios diversos. Recheio de pizza. Nós temos no mercado público de São Paulo, tem um pastel tradicional lá, que é o pastel de bacalhau. É um pastel quadrado, não é muito grande. Aliás, você vai a qualquer lugar no Brasil comer pastel, os pastéis são pequenos. Exceto em Santa Maria. Como o Bebeto mostrou. Então, a gente pode comer pastel, não necessariamente frito como o Bebeto. Aliás, foi o Bebeto que fez hoje esse pastel frito.
Não necessariamente Só um como o pouquinho, Bebeto a Tereza fez. está falando tudo isso porque, em primeiro lugar, eu sou contra a fritura e, em segundo lugar, eu não como carne vermelha. Por isso que ela está falando tanto que é o pastel do Bebeto. Mas eu não como esse pastel. Tá bom, pessoal. Então, o que a gente fez? A gente se propôs a utilizar aquela massa que é comercializada. Muito embora, eu vou dar a vocês, e depois a Nathalie vai passar para vocês uma receita fantástica, que é a mais tradicional de pastel, que é qual? Onde você coloca 2 xícaras de farinha, você coloca óleo, você coloca cachaça, Bebeto, você coloca um pouquinho de fermento. Aqui, porque a Tereza ficou louca, porque queria cachaça pobre da Maria. Não toma Maria, cachaça, né, Maria? Ainda bem, né? Mas eu vou só vou passar para vocês a receita tradicional. Não é essa. A receita tradicional de pastel que é feito no Brasil inteiro, ela é farinha de trigo, água fria, sal, óleo e 1 colher de cachaça. Por quê? Porque dizem que dá crocância ao pastel. E essa massa você encontra mais na região centro do país, mais na região sudeste. E a minha mãe fazia isso também, que era uma delícia, e fazia dessa forma também. Só que isso dá um trabalhão, Bebeto. Só que hoje nós nos propusemos a fazer um pastel diferente. Nós nos propusemos fazer um pastel com o quê, Bebeto? Integral. Certo? E assado, né? E assado, gente. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui um pastel que a gente fez. Olha, dê uma olhadinha. Tá? A massa é fina. Esse pastel, todos esses pastéis integrais que nós fizemos hoje, nós recheamos com frutas. Frutas da época, gente. E hoje nós fizemos um creme Coma Bem feito pela Ana Lúcia. Tá? Ela fez um creme de pêssego que está sendo produzido agora na época. Então, ela reduziu, mostra pra gente ali, Bebeto, esse creme. Aqui, mostra aí. Olha só. Esse creme aqui, a Ana Lúcia fez com meio quilo de pêssego, com casca e tudo, né, Ana Lúcia? E ela colocou só um pouco de água, acho que uma meia xícara de água, e 3 colheres de açúcar somente, Bebeto. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um alimento da época, um alimento que é uma fruta que é utilizado com mínimo de açúcar e que ficou, gente, extremamente delicioso, e o aroma é espetacular. Fizemos um outro pastel que é o de morango. Por quê? Morango é feito na época. Como é que a gente faz esse morango? Mostra o morango, como é que ele fica colorido, Bebeto. Tem que ir mais rápido, senão não vai dar tempo. Esse pastel, esse morango, a gente apenas grelhou e colocou dentro dessa massa aqui, dentro dessa massa também. Esse outro? Esse outro é um pastel de banana com canela. A banana, ela é grelhada, ela é tostada. Nós colocamos um pouquinho de óleo, né, Maiara? Foi a Maiara que fez. E simplesmente recheamos os pastéis. E colocamos canela. E colocamos canela. E fizemos o tradicional pastel de goiaba com queijo. Goiabada. Ok? Então, nós fizemos 4 pastéis doces. Assim como fizemos pastéis salgados, que fizemos um pastel com brócolis, queijo parmesão e mussarela. Fizemos um pastel de espinafre com ricota e cebola. Muito bem. Certo? O outro de carne. O legítimo pastel de carne com ovos. E esse aqui que foi sugestão do programa de Natal do ano passado, da professora Vanilde. Acho que vira um pouquinho mais, Bebeto. Isso. Ó, gente, olhem a consistência que fica. Deem uma olhadinha aqui, ó. A consistência. Feijão com noz moscada e mel. Esse foi a Ana Lúcia que preparou. Nós colocamos um pouquinho de farelo de aveia, né, Ana Lúcia, para dar um pouquinho mais de consistência. Esse quem fazia era a avó da professora Vanilde, nossa pró-reitora no Natal. Gente, o aroma disso, vocês não imaginam o que fica. O aroma, acabei de pegar, fica fantástico. Então, desculpa então, viu, Daniel? Em relação a fazer pastéis, a gente pode fazer para um final de tarde. A gente pode fazer esse pastel assado doce para as crianças levarem de lanche, Bebeto, pode fazer um que buffet é de pastéis, excelente. Pode fazer um buffet de pastéis e você ter o quê? Uma refeição fantástica à tarde. Um lanche de final de tarde fantástico. Acompanhado pelo suco com frutas da época. Frutas da época. O que nós temos agora, pessoal? Deem uma olhadinha nessa bela dessa fruta aqui. Um melão. É o do Lobo? Esse melão aqui chama Cantaloupe, um dos melhores melões em relação à qualidade nutricional, certo? E o que a Ana Lúcia colocou junto? Ana Lúcia colocou junto o limão inteiro, certo?
Então eu vou ter o quê? Um suco da época, foi sem açúcar, né, Ana Lúcia? Ana Lúcia não colocou açúcar nenhum. Pessoal, nós temos aqui no programa Comabem, vocês devem ter observado que nós temos muitas flores aqui, muitas flores. Porque além de ser primavera, essas flores também são para... comestíveis. São comestíveis e são para comemorar os nossos... 50 programas. 50 programas. Agora ele faz coração, tá, gente? 50 programas do Comabem. O que a gente quer deixar para vocês hoje de mensagem, como a gente sempre fala, consuma os alimentos produzidos na época, respeite a sazonalidade. Você vai ter uma qualidade nutricional muito maior e vai ter o que também, Bebeto? Um sabor delicioso, vai ter mais fibra, e também vai ter mais água. O produtor local, né? Ah, ótimo, perfeito, perfeito. A questão social e a questão de economia. Bebeto, passo a palavra para você, então, que eu já falei demais. Não, agora pode continuar. Correu no programa, agora está sobrando. Quanto tempo está sobrando ainda, Daniel? Pessoal, 4 minutos, sobre comer o pastel, sobre a fritura. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com as crianças. Quando eu falo em fritura, o que eu devo evitar para as crianças? Vocês estão percebendo que a gente todo programa a gente volta à mesma temática, porque isso tem a ver, né, Bebeto, com a educação nutricional, que nós fizemos um programa passado do Dia da Criança, então a gente volta a citar. Tudo que a gente faz aqui no programa, ele pode ser ingerido por toda a família, né, Bebeto? E também com cuidados com a obesidade, né? Porque é ali que começa, na obesidade infantil. Começa pela infância, eu diria que começa no processo de quando a criança está sendo formada, na gestação. Isso. Então, o que é vital no processo de educação alimentar, não somente para as crianças, Bebeto. Quando eu falo em fritura, gente, não que a gente não possa comer fritura. Eu vou querer comer esse pastel, eu até coloquei lá, Bebeto, coloquei lá junto com o pastel, coloquei limão. Sempre que eu comer uma fritura, se eu quiser colocar um pouquinho de limão em cima, eu vou melhorar um pouquinho a digestibilidade, não que o limão vai diminuir a ação da gordura. Então, todo alimento frito deve ser evitado. Comer de vez em quando? Com moderação. Sem problema nenhum, porque é bom, né, Bebeto? Lembrar disso, né, Tereza, que as crianças acabam imitando muito os pais, né? Então, vão com os pais fazer a compra no supermercado, aí é Coca-Cola, é salgadinho, e aí dá um pastelzinho, e a criança acha que aquilo é absolutamente natural, né? E depois a gente vai ter uma série de problemas decorrentes da educação. A educação. O processo educativo, como falamos anteriormente, ele começa em casa. Não adianta transferir a responsabilidade para a escola, né? Não adianta. Pessoal, voltando aqui à nossa produção de hoje, então, o que está sendo produzido agora na região em grande quantidade? Nós estamos começando a produzir pêssego. Então, o pêssego nós podemos preparar dessa forma, como o Bebeto mostrou anteriormente, e essa mesma massa que foi feita do pêssego, aliás, eu esqueci de colocar a Ana. A Ana colocou um pouquinho de limão para manter a cor, certo? Ela fez só uma redução, a gente deixou no fogo, foi reduzindo a água. Então, é uma forma que, às vezes, as pessoas comprarem essas geleias industrializadas, faz isso em casa uma vez por semana, passar no pão, Bebeto, e é uma delícia para as crianças também. Comer com torrada, comer com iogurte, Bebeto. Então fica uma delícia. E ao invés natural, desnatado. Em vez de a gente utilizar o açúcar normal, eu posso usar um açúcar demerara, posso usar um açúcar mascavo, e daí melhora a qualidade. E na banana não precisa açúcar? A banana é uma fruta que nós temos sempre, né? A banana não precisa colocar açúcar, se eu colocar canela, ela vai ter um novo sabor. E lembrar que a banana, quanto menos água ela tiver, mais doce ela vai ficar. Então, é uma forma diferente também de eu fazer um lanche diferente para as crianças. A banana dessa forma, Bebeto, eu posso passar no pão também, eu posso misturar no iogurte também. Então, são coisas importantes que a gente pode, são alimentos importantes, desculpem pessoal, preparações importantes que a gente pode fazer. Aproveitem as frutas da época. Isso. Tá, pessoal? Deu o tempo certinho hoje, parabéns, Tereza, esse foi o 50º programa. Bebeto, a Unifra é 5 e nós somos 50 aqui em relação ao programa, né?
programa Coma Bem, TV Unifra, canal 15 da NET. Um grande abraço e até o próximo programa. Ah, hoje é ela que vai provar, eu não comi nenhum, Como hein? pastéis, gente. Isso é pastel nenhum, de vou pegar o queijo e goiabada, tá uma delícia. Tá grande servido? abraço, até a próxima. Gente.